Então, 1 João, capítulo 2, versículo 3. Você achou? Então vamos lê-lo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente o aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. No 15, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Feche seus olhos. Pai, que palavra grandiosa. No mesmo tempo é uma correção, mas no mesmo tempo é uma coisa que nos gera salvação para a vida eterna. Saltamos para uma eternidade. Possamos cumprir isso, Pai, viver para Cristo, viver para a palavra de Deus, esquecendo todas as outras coisas que passaram atrás e prosseguimos para o alvo, a eternidade, para o alvo, a Tua palavra, Pai. Por isso, abençoa a Tua congregação, Senhor, e ajuda-nos, Pai, essa noite, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. O bom de saber, bem no finalzinho, que fala assim: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E isso é convicção para nossas vidas espiritual. Eu tenho falado a vários cultos ao domingo sobre estamos em guerra, estamos em uma batalha, e a batalha chegou próximo de nós, chegou bem próximo, está provavelmente no pátio da sua casa, está já em sua casa essa batalha. Daí você diz assim: irmão, será que está? Está. Muitos irmãos, é triste falar isso, mas quero afirmar para você entender o assunto que estamos falando. Muitos irmãos que eram os nossos irmãos têm se apostatado. E quando você se apostata da palavra, você não consegue mais ver a verdade. E eu quero afirmar esses pensamentos para você entender, porque quem fala isso, quem diz sobre a apostasia, para se cumprir a palavra de Deus, Paulo fala, primeiro tem que vir a apostasia, para depois cumprir o arrebatamento. E nisso temos que ter, por que você diz assim, por que está acontecendo tantas coisas na mensagem? Por que tantos homens que eram, a princípio, olhando para eles, pareciam ser homens de Deus, hoje combate a mensagem? Tem que entrar um espírito, e um espírito é um espírito de apostasia, que enganou esse homem ou essa mulher, e agora ela combate a própria palavra de Deus. E é isso que nós não queremos que aconteça em nossas vidas. Por isso, hoje eu quero falar sobre assuntos importantes à igreja. Quando eu me expresso à igreja, eu expresso a noiva de Cristo, tá? Porque eu quero ler uma e depois eu quero mostrar por que isso está acontecendo. Na mensagem, o mundo novamente caído aos pedaços, o irmão Brana diz assim: mas a igreja está morta espiritualmente. Daí você diz: como? Eu estou na igreja? Não,
você é uma noiva. Claro que existe a igreja, mas se você for à igreja, você está morta espiritualmente. Você começa a entender o que o irmão Brandt está falando aqui. Ele diz assim, ó: mas a igreja está morta espiritualmente. A hora passou para elas. Eles estão em crise e mal sabem o que fazer. Um correndo para lá, outro correndo para o outro lado. E aqui cada promessa de Deus feita na Bíblia, cada uma delas está ali, tão boa como sempre foi. Aqui eu paro. A promessa de Deus é tão boa como fosse usar Hebreus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que está acontecendo com as pessoas é porque está tendo uma apostasia. E o que o Mombrana fala, ele diz: corre para lá, corre para cá, corre para lá. E aonde está Cristo? Você tem que saber aonde está Cristo. E aí aplicam mal as escrituras, mal a mensagem, e isso acontece, problemas nas vidas espirituais dessas pessoas. E olha o que ele vai falar: o que torna a igreja assim? Estamos na era de Laodiceia, quando ela tem que vir por aqui. Esta é a hora para isso. O que ele está afirmando, nossos pensamentos, irmão? Ele está dizendo: estamos na era de Laodiceia, mas não fazemos parte dessa era. Porque se você faz parte dessa era de Laodiceia, você não está enxergando a mensagem da hora. Mas isso tem que acontecer, porque eles mesmos colocaram Cristo para fora, e Cristo está batendo a porta. Mas se você deixar, se eu deixar, ele entrará e ceará contigo. Isso está em Escrituras, Apocalipse 3, você acompanha ali, você sabe. Ele diz assim, ó: rico estou, enriquecido estou, e nada me falta. Agora, se a igreja simboliza uma mulher, como ficaria isso, ela dizer isso para o seu noivo? Que ele é o que traz a bênção para ela. Você entende? Você deve entender uma coisa, eu estou colocando isso numa questão de noivado. Se lembre de Isaac e de Rebeca. Teve um mordomo que levou toda uma riqueza no camelo, e ele chegou lá para Rebeca e disse: o meu amo tem tudo isso, e deu aquela riqueza e mostrou para ela, e ela veio. Esse é o simbolismo da palavra de Deus em relação a Jesus Cristo. Cristo está se revelando no poder da palavra para a sua noiva. Agora a igreja, ela não consegue ver isso. Sabe por que estou falando isso, irmão? Estamos com assuntos difíceis para esse tempo. E antes de entrar nesse assunto, eu quero ler algumas escrituras. Primeiro eu queria ler Timóteo, 2 Timóteo 3:1. Você achou aí? 2 Timóteo 3:1. Tudo isso que está sendo falado hoje está acontecendo por nosso tempo. Entre no Espírito e verifique se isso não está acontecendo em nosso tempo agora. Ele faz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, e em outra tradução, tempos difíceis. Mas por que difícil? Porque você tem que entender o que está acontecendo com a igreja. A igreja não é nem quente e nem fria. A igreja se tornou morna. Ai, se fosse fria ou quente. Isso é o Espírito do Senhor que diz isso. O problema é quando você é morno, você não decide nada, você não toma posição de nada, você fica no meio termo, como diz assim: eu vou ficar por aqui. Você não toma decisões corretas. E aqui ele está dizendo isso: nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos.
porque haverá homens amantes de si mesmo. Irmão, você pensa uma coisa, você tem que amar a quem? A Deus. O primeiro mandamento que Deus dá a você é amar a Deus de toda a sua força, de todo o entendimento, de toda a sua capacidade. Mas de repente o que está acontecendo é, a Bíblia está dizendo, esses homens são amantes de si mesmo. E ele aplica dizendo assim, homens amantes de si mesmo. Daí ele vai dizer por que eles amam isso. Eles são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Irmão, parece que isso aí não é dentro da igreja, parece que isso aí é lá fora. É dentro da igreja. É um espírito que começa a controlar. Mas só que ele tem um detalhe que esconde toda essa natureza que estou falando, que Paulo está falando. Ele diz assim, ó, tendo aparência de piedade. Quando você olha para essa pessoa, ela parece que tem aparência de piedade, mas dentro do coração dela, ela não ama a Deus, ela não quer Deus, não tem interesse de nada. Você percebeu aqui aonde está o ponto? Porque seria muito fácil você discernir essas ações do versículo 2 e do 3 rapidamente, mas foi colocada uma capa, foi colocada uma maneira, ele se revestiu de uma piedade. Por isso que é muitas vezes difícil de entender. Mas você que discerne espírito, se você é um filho de Deus, nascido de novo, você começa a discernir o espírito, você vai entender aonde está isso. Esse é um dos... Você está aí? Vamos a Tessalonicenses. Eu também quero ler Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, escute bem, Paulo dizendo aqui, ó, a narrativa. O que estamos falando está escrito na Bíblia, por isso que gosto de reforçar a Bíblia, para não dizer assim, ó, não é o irmão que está, irmão Brana ou o irmão Arantes que está dando regra, não. A regra é muito clara, está dentro da Bíblia. Escute bem, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes de venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Mas você percebeu que primeiro tem que vir uma apostasia? E o que faz a apostasia? Agora a gente vai entender um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero entrar num assunto que vocês conhecem muito bem. Se você é da mensagem, você logo conhece as 7 visões do irmão Branham. Irmão Arantes, por que você está falando isso? Eu quero lê-las, para ela estar guardada dentro do seu coração. Eu quero firmar esse pensamento para ficar guardado, porque levantarão homens contra isso, contra essas visões, e já estão aqui, se manifestando contra essas visões. Agora, você crê que o mensageiro realmente trouxe essas visões por revelação e pela mensagem de Deus, através de Deus? Eu creio nisso. Você quer estudar história? Você vai aprender muitas coisas aqui que ele vai dizer. Escute bem. A primeira visão: Mussolini invade a Etiópia. Ele fala isso na sua visão. Ele viu a visão de Benedito Mussolini invadindo a Etiópia, e de acordo com a voz que lhe falava, a Etiópia cairá sobre os seus pés. Também vos profetizou o fim desgraçoso para este ditador, onde haveria ali de ter uma morte horrível, e sua própria gente cuspiria sobre ele. Você chega em casa, puxa a internet,
Ele invadiu a Etiópia, usou produtos químicos e matou mais de 500 mil pessoas. Daí na época ele foi levado, detido e ficou trancado em um mosteiro. Hitler mandou 250 ou 180 homens e tomou Mussolini e libertou Mussolini. Depois ele voltou de novo com o fascismo. Você se lembra? O irmão Branham fala de fascismo, né? Fala de comunismo, né? Ele voltou de novo com o fascismo. E aconteceu o quê? Que o próprio povo combateu, pegou ele, pegou sua esposa, botaram em praça pública, amarraram e depois pisaram em cima dele. E os Estados Unidos teve que vir, pegar aquele corpo, sepultar, porque senão eles iam deixar ali daquele jeito. Isso é cumprimento do assim diz o Senhor. Agora eu vou fazer uma pergunta: quem seria o homem ou mulher que aqui podia dar essa profecia corretamente? Só através de Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode dizer isso. Ali está o vaso, William Branham, mas quem trouxe isso para mostrar e confirmar quem é esse vaso foi Deus. E agora, como os homens vão contra isso? Está na história, irmão. Não sou eu que estou afirmando isso. Se você lê a história, você vai ver que está na história. Olha a segunda visão: guerra mundial. Outra visão indicou a América seria induzida a uma guerra mundial contra a Alemanha, sendo encabeçada pelos austríacos Adolf Hitler. A voz prediz que esta terrível guerra destruiria Adolf Hitler e o levaria a um final misterioso. Só para você saber, nunca encontraram Adolf Hitler. É um mistério até hoje. Alguns dizem que ele morreu no bunker, ou ele morreu tomando alguma coisa, ou ele fugiu e estava aqui na América do Sul. Não se sabe, nunca descobriram o que aconteceu. Isso é profecia, e ali está clara para nós. Levaria a um final misterioso. Por que o irmão Branham ia usar essa expressão, um mistério? Escute bem. Nesta visão lhe foi mostrada a linha Fritz, onde o exército americano haveria de pagar um grande preço para obter a vitória. A linha Fritz, se você olhar na internet, é várias estruturas de concreto, tipo uma estrutura de pirâmide, que vai de 600 quilômetros fora do país. Eles produziram essa linha usando força dos judeus, alguns também na época ali que eles pegavam, e foi usada essa condição. E bunks, eles fizeram bunks de vários lugares com metralhadoras e tantas as coisas, para quando fosse a Alemanha invadida, eles pudessem proteger isso. Os americanos entraram na guerra naquele momento. Eles não estavam em guerra, mas eles entraram com a questão do Japão bombardeando o seu porto, e ali eles entram em guerra com o eixo, que eles chamam eixo, que era a Alemanha, o Japão, e tem outro país aqui que eu acho que depois eu digo aqui que está aqui, vou te mostrar. Ele vai dizer assim, e a Rússia. Então você vê que a estrutura está formada ali, e há uma guerra, e os americanos sofreram muito. Foi uma baixa enorme em relação a essa linha que foi construída. Escute bem. Ele vai dizer assim, ó: nesta visão lhe foi mostrado que o exército americano havia de pagar um grande preço para obter a vitória. Seria bom mencionar aqui que nunca, numa visão subsequente relativa a esta, a guerra prediz que o presidente Roosevelt haveria de declarar guerra contra a Alemanha, e fazê-lo seria eleito por a quarta vez no período da presidência. Então esse presidente que estava nos Estados Unidos na época, ele foi para o quarto mandato, por causa que também ele declarou a guerra. Isso também é uma visão do irmão Branham. Então ele disse tudo certinho, e quando você lê na história, está tudo ali para você ver. Mas irmão Arantes, por que você está falando isso?
porque você já está escutando coisas de homens que dizem que eram da mensagem e estão mudando isso. E um dia eu quero que talvez a gente possa ter o telão, o irmão Geraldo possa trazer isso, para botar aqui, para você ver bem claro as coisas, para você não ter dúvida de Deus quando Deus fala. Quando Deus fala e diz assim do Senhor, vai se cumprir. É isso que eu quero que você entenda hoje, essa noite. Quando Deus fala, vai ser daquele jeito, não tem mudança, é perfeito. Porque muitos homens de Deus estão dizendo assim: não, o irmão Branham não é um profeta, ele é um pregador, talvez ele faça a cura divina, ele só curou algumas pessoas, eles estão caindo por esse caminho. Terceira visão, ele fala de três ismos: fascismo, que estava na França, nazismo, que era na Alemanha, e comunismo, que estava sendo formado ainda na Rússia. E ele diz assim: a terceira visão lhe foi mostrada que, ainda que houvesse três ismos, fascismo, nazismo e comunismo, o mundo, os primeiros dois resultado em nada, enquanto o comunismo floresceria. A voz lhe admoestou e vigiava a Rússia em relação a eventos futuros, porque tanto o nazismo como o fascismo seria absorvido pelo comunismo. Daí você diz assim: então é o comunismo, irmão Arantes? É. Agora eu posso falar para você, não sei em que você votou, mas eu vou falar para você: um cristão nunca deve votar em um comunista. Só para guardar para você, gravado. Por quê? Eles são anticristos. É isso que você deve entender. Agora, vamos entender o que está acontecendo. Olhe bem que você vai compreender agora, entender onde está. O comunismo começa lá. Daí você diz assim: no Brasil tem comunismo? Estude, você vai ver que a estrutura já está contaminada. Nos Estados Unidos tem comunismo? Você conhece quem é o presidente dos Estados Unidos? Veja se ele também não é comunista. Leia as histórias. Daí você começa a ver que o mundo todo está sendo envolvido. O Papa é comunista? O Papa é comunista. A visão não está clara para você? O comunismo tomou conta do fascismo e do nazismo, e agora ele está tomando conta de tudo. E como é que esses homens vêm contra isso? Vamos para a quarta visão: o tremendo avanço da ciência. Como é que estamos aí? Irmãos, há 100 anos atrás, o meu pai, a minha mãe andava de carroça. Eu acho que vocês também. O avô, né? Amém, não tem dúvida. Agora, em pouco tempo, estamos andando de quê? Foguete. E logo mais um pouquinho vamos estar andando não mais de carro, vamos andando a pouquinho, estamos andando com drone. Não é isso que está acontecendo? Já tem gente andando com drone. Quem tem grana, quem tem condição, anda com drone. O que está acontecendo? Mesmo que você estivesse naquela época, lá atrás, e você diz: vai acontecer isso, e a ciência vai multiplicar, e acontecer tantas outras coisas, vai acontecer tal coisa. Você podia até acertar uma coisa, mas não ia acertar tudo. Escute. A quarta visão lhe apareceu, foi uma qual se prediz um tremendo avanço tecnológico, imediatamente depois da guerra. Isso foi simbolizado num carro com o formato de ovo e uma capota plástica em forma de bolha, que corria numa estrada autopista, ao qual era guiado completamente por controle remoto. O carro não tinha condutor, e os que viajavam nele aparentavam estar jogando uma espécie de jogo que existia. Irmão, ele vai dando todos os relatos, ele vai firmando todas as ideias. Daí eles vão dizer assim:
Tem um comentário aí fora, eu quero que você entenda, que diz que o irmão Branham foi numa feira e viu esse modelo de carro, daí ele falou, mesmo que ele visse o modelo, você está vendo a inspiração que está dizendo ali da profecia? Tem que ser assim, ele não tem volante, os ocupantes estão jogando um jogo, ele está sendo teleguiado, ele não bate um com outro carro. Nunca naquela época você ia entender que um carro bater com o outro, como pode ser isso? E hoje já tem esse carro, já tem essas estruturas, e a palavra diz, assim diz o Senhor. Já se completou isso, mas os homens querem negar a eficiência da revelação do mensageiro, e começam a combater as visões. Escute mais. Vamos para a quinta visão. A guerra moral do mundo. A quinta visão tinha que ver com a mulher. Nessa cena que completou rápida decadência moral da mulher. Começando ali quando ela foi dada, assim chamada, a liberdade para participar dos assuntos mundiais através do voto. Ela imediatamente começou a usar roupas escandalosas. Vamos entender isso, irmão. Para nosso tempo aqui, para nós, para dentro do Brasil, para dentro da nossa região. Vocês, irmãs, eu acho que vão saber isso que eu vou falar. Minha mãe era costureira. Minha mãe, eu nunca vi ela com calça. Mesmo ela não sendo uma cristã. Ela sempre usou saia na vida dela, toda da vida dela. Daí você diz assim, ela não foi uma cristã? Não foi uma cristã. Mas como ela era uma costureira, ela sabia de modas, sabias que isso. E você sabe muito bem quando o irmão Branham usa uma mensagem falando sobre do presidente Kennedy e da Jacqueline Kennedy, e ele aponta como Acabe e Jezabel. Ele pega Jacqueline Kennedy e o presidente Kennedy e ele aplica lá no Velho Testamento. Aí você diz, mas por que ele está aplicando isso? Porque Jacqueline Kennedy era muito mais famosa que o presidente. As pessoas vinham, os líderes mundiais vinham para ver Jacqueline Kennedy. O presidente não era tão assim visado. E ela, naquele tempo, ela começa a criar as modas. Quer saber de uma moda? Cabelo Chanel, cortadinho, baixinho. Quer saber de uma moda? Calça com almofadinha mais larga para andar livre. E ali começa a decadência. Você quer escutar uma coisa? Deuteronômio. Isso estou falando para irmãos, filhos de Deus. Que não haja roupa de homem na mulher e que não haja roupa da mulher no homem. Isso é abominação. Cada um sabe o que eu estou falando, não sou eu que dito regras. Você tem que entender isso. Não é o homem que dita. Mas daí você diz assim, mas por que aconteceu isso? Por que tem que ser assim? Porque Deus está vendo lá na frente. O que está acontecendo nessa era, você sabe me dizer? Sodoma e Gomorra servem para essa era? Irmão, eu fui voltar, virou uma decadência. Virou uma decadência. Eles se agarram junto e vão voltar. É triste isso. Não quero levar nada mal a você, não quero. Eu não estou aqui para ferir o coração de ninguém, nada, mas eu estou te mostrando a realidade que está acontecendo. Porque Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas foram destruídas. Você tem que entender a escritura, porque um dia você vai dizer assim, não, me acostumei com isso. Se você se acostumou com isso, você não está vendo o cristianismo na sua vida. Claro que eu nunca vou ofender aquela pessoa, eu vou tratar o melhor possível, mas não concordo com aquilo. Você também tem que ser um cristão que saiba disso no seu coração. Não, então nós temos que maltratar. Eu nunca vou falar contra isso, mas contra o espírito que está envolvido ali, eu vou combater, porque a própria palavra diz. Mas pela pessoa eu vou dobrar o joelho, vou fazer o possível que Deus abençoe ela. Entendeu? Você pensa que isso
Olha, escute bem o que isso aconteceu aqui, ó. Estamos vendo as visões, né? Ele diz assim, ó. E ela imediatamente começou a usar roupas muito escandalosas. Ela cortou o cabelo e adotou roupas de homem. Como é que seu irmão não sabe disso? Está vendo? Tu acha que isso não é Deus falando através do mensageiro? Isso é bom nós escutar. E adotou roupa de homem. Finalmente a visão o mostrou quase sem roupa, coberta somente com um minúsculo avental do tamanho de uma folha de figueira, havendo decaído nos valores morais da mulher, a nível tão baixo, uma tremenda decadência sobreveio sobre toda a carne ao redor da face da terra, trazendo consigo uma perversão semelhante, predita na palavra de Deus. Ele aplica ainda a palavra de Deus para dizer assim, ó, apontando para onde? Sodoma e Gomorra, na época de Noé, prevista, porque assim como será lá, aqui estará desse jeito nesse tempo. Não está? Tá, meu irmão. Sabe o que isso aí é para nós? Uma advertência. É uma advertência, isso aí é bênção, isso é amor de Deus para você. Se não, tu acha que essa advertência é para a gente ficar chorando? Não, é uma advertência para dizer assim, irmão, está acontecendo, abra os teus olhos. Escute bem, a sexta visão. Subjugação da nação americana. Então, na sexta visão, se levantou nos Estados Unidos uma mulher extremamente bela, vestida com grande esplendor e exercendo grande poder. Seu semblante era muito formoso, porém sua severidade que não se pode descrever. Formosa, porém cruel, perversa, muito astuta, dominava aos países com sua autoridade. Muitas vezes o irmão Brana falou assim, ó, eu não sei se é uma mulher ou é a igreja católica. E claro, se você olhar para Apocalipse, você logo veja que é a igreja católica. E ela ali simboliza uma mulher que seduz todos os reis da terra. Não é isso que está ali? É bem claro isso. E aqui você começa a ver a profecia dizer, dominava os países com sua autoridade. Daí você começa a entender o que ele está forjando aqui. Ele diz aqui, ó, você sabia que os Estados Unidos é um país protestante, de ponta a ponta. Ele nasceu protestante, ele não nasceu católico, ele nasceu protestante. Então todas as igrejas que você conhece aí, Assembleia, todas as igrejas pentecostais, elas estão formadas nos Estados Unidos. Agora eu vou fazer uma pergunta para ti, como é que pode um povo que é protestante colocar um presidente que é católico? Você tem que entender isso. Presidente Kennedy era um católico. Como pode isso? É a mesma coisa que nós estamos aqui, que somos filhos de Deus, reunidos aqui, e se fosse fazer uma votação, você colocaria na frente aqui um padre para liderar vocês. Liderar, que eu quero dizer, pregar para você, falar para você. Você percebeu o que eles fizeram? Eles fizeram isso. Por isso que a visão é muito clara, irmão. Ele vai dizer assim, ó, tinha um domínio total sobre as pessoas. Esta visão aparecia, indicava que esta mulher haveria de levantar literalmente sobre a América, ou que seria tido por uma organização religiosa que escrituristicamente se
imobilizava como uma mulher. Embora a voz lhe disse que era ela, ele sentiu em seu coração que esta mulher representava o levantamento da Igreja Católica Romana nos Estados Unidos. Ali começa. Aí você vai entender, porque você tem outras profecias firmadas nesse pensamento e também está na estrutura de Apocalipse, que você vai conseguir encaixar com essa profecia. Estados Unidos está falido. Ele é não tem aquele homem rico que mora lá não é Daniela, é aquele internacional lá, Jurerê Internacional, aquele homem rico que está lá e tem o seu carrão, tem sua casa, tem tudo aquilo, parece assim que ele está sempre bem, mas ele está falido. Ele só gera aparência. O irmão Brana chega a dizer: eles estão 40 anos de dívida, nós temos que pagar, porque ele só produz dólar e vai jogando, e um dia o dólar não vai ser mais dólar. Você que está guardando dólar, toma cuidado, que não vai ser mais dólar, nem um centavo, você vai perder tudo, se você está guardando dólar no bolso da calça, ou na gaveta, né? Vai acabar. E aí, a América vai ter que pedir para quem tem dinheiro. E sabe quem é que tem dinheiro? Qual é o país que tem dinheiro? Que é um país tão pequenininho assim, que o Vaticano. E o Vaticano vai dar o dinheiro para os Estados Unidos. Então você começa a entender porque encaixa todas as profecias. Eu podia falar mais sobre isso, mas o nosso assunto é mostrar a profecia e o que esses homens que dizem que está da mensagem estão destruindo essa profecia. Vamos ver. Essa aqui é a 7ª visão. Isso aqui ainda não está cumprido. A voz lhe ordenou, olhando outra vez, e quando assim fez, uma grande explosão estalou sobre a nação, deixando a terra americana fumegando em completa ruína. Até onde eu posso olhar, não vi outra coisa senão crateras, montanhas de ruína, fumegando, sem rastro de vida nenhuma ao alcance da vista. Então a visão me foi. Você entendeu? Irmão, é iminente. Eu já vou dizer para você, quem lê a mensagem de Mamona já percebeu, é uma guerra nuclear. Eles vão bombardear os Estados Unidos, vai ficar em ruína. Agora, eu sei o tempo? Eu não sei o tempo. Agora eu vou dizer uma coisa para você, muito claro para você, muito claro. Isso é revelação e está dentro da estrutura da mensagem, para você entender. Satanás hoje, ele está na presença de Deus, acusando a nós. Ele é o acusador. Por isso que eu falo assim, irmão, porque se Satanás é o acusador, por que você vai acusar o teu irmão? Deixa esse papel para o Satanás acusar o teu irmão. Essa é a faixa que você deve entender. Satanás entra na presença de Deus para nos acusar, mas o sangue de Cristo nos protege e nos guarda. Nossas falhas e fraqueza diante da presença de Deus não é vista, porque Cristo está protegendo através do sangue, e você só pode chegar na presença de Deus através desse sangue que foi derramado por você. Agora, quando Satanás sair da presença de Deus e entrar naquele que é, vou dizer bem claro para você, o Papa, ele se tornará a besta. O que está acontecendo? Você se lembra que Jesus Cristo estava dentro da terra, o seu ministério estava ali, estava com 33 anos, ele flui o ministério. Agora, quem estava em Cristo? Deus. Agora, a mesma coisa vai acontecer com Satanás. Satanás está lá na presença de Deus. Daqui a pouquinho ele desce e entra nesse homem do pecado. Esse homem do pecado. E agora o que acontece? Ele se torna besta. Ele se torna Satanás encarnado em um papa. Daí o que acontece? A noiva sobe. Por isso você não deve se preocupar com algumas coisas que vai acontecer. Você não vai cair nessa coisa de bomba, explosão,
Não vai cair porque você vai antes. Por isso que estou falando para você. Não pense, primeiro tem que acontecer a destruição dos Estados Unidos. Não, primeiro tem que vir essa mulher que quase enganou muita congregação. Eu fico pensando se aquela Clinton, né? Ela que disputou a eleição lá e perdeu para Trump. Agora, se ela ganhasse, você ia ver o maior movimento da mensagem hoje. Todo mundo ir lá no túmulo do irmão Branham esperando que ele ressuscitasse. Misericórdia, graças a Deus que não aconteceu isso. É isso que eu quero que você entenda, irmão. E outra coisa que eu vou dizer para você. Tem mensagem, eu posso ler outro dia para você. Quando houver a ressurreição, e quando for arrebatado a sua noiva, o túmulo não vai abrir. Ou você está vendo muito filme de Hollywood, que o avião cai, está lá, o piloto é um filho de Deus, puf, cai o avião, morre um monte de gente. O piloto é um motorista de ônibus, pum, o Rosicrente dirigindo o caminhão, puf, vai embora e o caminhão vai lá e bate um monte de gente. Não, é isso, né, irmão? Você começou a entender, né? Não vai acontecer nada disso. Isso é uma historinha de Hollywood. Os túmulos não vão ser abertos. Deus tem os elementos. Os elementos estão na mão de Deus. É isso que você entende. Nosso corpo será transformado, porque esse corpo eu não posso ir para o céu. Eu preciso ser transformado. Por isso vai ser transformado um novo corpo. E lá nós vamos encontrar com Ele, lá nos ares. Não vai ser mais aqui, vai ser nos ares. A festa é lá fora. Por que li? Você agora começa a entender por que estou lendo sobre isso? Porque isso aqui é importante para nós saber de cor salteado, para não vir nenhum que venha e comece a dizer: sabia que não é bem assim? Isso está acontecendo, irmão. Estou falando aqui porque estou recebendo vários e vários momentos sobre isso, e eu me entristeço porque esses homens eram da mensagem, e agora estão negando a eficácia da palavra de Deus. Por isso, não estou combatendo a eles, estou comentando o que eles estão falando. Escute bem aqui. Temos mais algum minutinho, vamos aproveitá-lo. Escute bem aqui, a mensagem é Ed satânico. Você sabe onde que é o Ed satânico? É aqui, né? Vemos que o irmão Branham diz: aquele engano da igreja de hoje, vê, o filho da perdição, o diabo, o filho da perdição, o diabo. Então as pessoas adoram a Satanás nesse dia, pensando que estão adorando a Deus, mas eles estão adorando através de um credo. Primeiro ele aplica um credo, ele dá vírgula, uma denominação feita pelo homem. Olha, um credo, uma denominação feita pelo homem. Um credo que é aplicado em um homem, pode ser um pregador, pode ser um papa, pode ser um bispo, porque ele distorceu a palavra de Deus. Agora, um filho de Deus nunca vai distorcer a palavra de Deus. Irmão, como pode o Espírito Santo habitando em você, em mim, eu distorcer a palavra de Deus? Não existe isso. O próprio Espírito Santo que está em você vai repreender isso. E você dá, isso aqui não está certo, porque ele vai te avisar, ele vai mostrar isso ao teu coração. Ele fala assim, né? Uma denominação feita pelo homem, e credos que trouxeram as pessoas até ao maior engano, que o mundo já conheceu. Não importa quanto a palavra de Deus prometida para esse dia seja pregada e vindicada, eles ainda não crerão nela, eles não crerão nisto. Então por quê? Nós nos perguntamos por quê? Porque eles não creem nisto. Quando Deus disse que Ele faria uma certa coisa, Ele fará. Assim, eles dão as costas e se afastam disso. Você percebeu? Deus não falou, Ele fará. Talvez você seja noivo, você não vai ver essa destruição dos Estados Unidos, mas você vai naquele dia saber que vai acontecer, porque Ele falou. As outras coisas aqui, até a sexta, já foi se cumprido.
Está em história. Você pode estudar a história que você vai ver isso aqui completo. E eles dizem assim como Eva sabia que o que Deus disse, Deus faria. O que Deus disse? Se você comer, morrerás. Você percebeu? Deus falou isso. E ela teve que morrer. E levou toda a nossa raça a essa decadência. Irmão Bruno, ele é tão firme nisso que ele diz assim, se você vê uma ambulância rodando ali, foi por causa da ação de Eva e Adão também, por ter aceitado. Se você vê um velório sendo feito, é por causa dessa ação de não crer na palavra de Deus. E assim como Eva sabia que o que Deus disse, Deus faria, mas ela virou as costas para ouvir o que ele tinha a dizer. Quem? Satanás. Apenas lembre-se, em outras eras sempre foi a mesma coisa. Em outras eras tem sido sempre Satanás tenta perverter aquela palavra para eles, fazendo ver alguma outra era. Eu quero meditar isso com a igreja para você entender, irmão. Deus, ele repete, ele mantém sempre um padrão. Você entendeu quando eu falo sobre o padrão de Lutero, depois sai ali? Vamos tentar reforçar esse pensamento para deixar guardado no seu coração. Lutero veio com a mensagem de Deus, ele veio com a mensagem de Deus, ele trouxe uma mensagem chamada justificação. Então ele trouxe essa mensagem e Deus abençoou aquele povo. Lutero morre, o que acontece? Deus traz outro vaso, chamado Wesley, que traz uma mensagem chamada santificação. Aquele povo que migrou e foi em direção ao Wesley, foi abençoado. Aqueles que ficaram e se organizaram, perderam sua salvação. Você percebeu aqui? Os pentecostais, depois veio os pentecostais, através dos dons, maravilhoso, mas o que aconteceu? Eles ficaram só com o dom, e Deus estava indo para a frente. Sabe o que Deus quer? Ele quer a semente, que um dia foi plantada. Você percebeu? A semente. Por isso que Jesus, se não morrer, eu fico o quê? Só. Ele tinha que morrer para produzir e ter semente, filhos e filhas de Deus, irmão. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Então, os pentecostais viraram as costas para Deus, e Deus foi em direção à semente, ou à noiva, e agora ela está num processo de adoção. Ela está sendo amadurecida pelo poder da palavra vivificada, o poder da palavra manifestada diante da congregação. Você está vendo os sermões que estão saindo? É a manifestação do poder da palavra. Você está vendo o que está acontecendo quando nós falamos sobre amor? Você pensou assim que está falando de brincadeira? Amor pode ter sentimento? Claro que o amor controla os sentimentos, mas o sentimento não pode controlar o amor. Mas muitas vezes deixamos o sentimento controlar o amor. Não dá para fazer isso, não tem como fazer isso. É só sentimento, é só sentimento, é só sentimento. E o que acontece? Isso gera briga, isso gera confusão, é só sentimento, gera um monte de confusão. Agora, se você tem amor, o amor não suspeita mal, o amor não pede batalha nenhuma. Mas como isso? Está na Escritura. Porque ele não suspeita mal, ele não usa sentimento ou circunstância, ou olha para o lado, ele só confia nas promessas de Deus, ele só confia na palavra de Deus. Por isso que, irmão Brando, assim, você não pode amar a Deus no sentido como fosse o marido e a esposa. Você não pode fazer isso. Não tem como fazer isso. Vamos finalizar. Ele fala assim: a degradação do mundo. Exatamente o que Jesus disse quando ele veio à terra.
ele disse que Deus lhe enviou um profeta através das eras. Todas as vezes que o sistema mundial demonstrou um sistema religioso, disse: o que você fez com ele? Deus enviou um profeta e você colocou em uma tumba. Aí que é o problema. Deus manda um profeta, daí eles colocam numa tumba e começa a adorá-lo. Não adianta nada. Você tem que receber a mensagem do profeta, não ficar, depois botar ele numa tumba e ficar, olha bem o que ele vai dizer: o que você fez? Faça uma tradição de sua vida. Isto é exatamente o que Israel fez. Tinha tomado o profeta Moisés e tinha feito uma tradição de sua vida. Eu sou do profeta Moisés. É a mesma coisa hoje. Eu sou do mensageiro William Branham. Opa, você está errado. Você é de Cristo. Moisés é um homem cheio de falhas e fraqueza. William Branham é um homem cheio de falhas e fraqueza, mas ele trouxe uma mensagem de Deus poderosa. E é assim que fazemos. Martim Lutero, John Wesley, outros homens, estamos sempre olhando para trás. Oh, glórias a Deus. Vê essas coisas. Sabe por que ele está dizendo assim? Estamos olhando para trás. Você viu, o irmão Branham já partiu, mas o Deus do irmão Branham está aqui. Você olhando para trás, você vai ficar com o mensageiro, mas se você vê, o Deus do irmão Branham está ainda vivendo e mostrando, se manifestando diante da sua igreja. Se você não crê desse jeito, ele não pode te curar, ele não pode te salvar, ele não pode te libertar. Martim Lutero, Wesley, outros homens, estamos sempre olhando para trás, vê essas coisas, e você faz uma tradição da sua vida. Enfeite os túmulos. Tem vezes que morre um pastor, coloca faz chaveirinho, faz não sei o que, faz isso. Será que o irmão Branham queria também que fizesse um monte de coisa desse tipo? Se ele pudesse sair do túmulo, ele ia vir aqui e pegar e bater duramente sobre isso. Porque eu me lembro muito bem quando um grupo quis batizar no nome dele, ele bateu em cima deles. Os efeitos aos túmulos deles, e a mensagem dele fica para outro dia. No momento em que você acorda, ora, esse dia já foi vivido. Estamos em outro dia. Todo o sistema funciona assim desde o início. O sistema feito pelo homem, mas o sistema feito pelo Deus, ele está dizendo assim, ó, ele está aqui. Você quer cura? Ele está aqui. Você quer libertação? Ele está aqui. Você quer o Espírito Santo? Ele está aqui. Eu creio em Deus presente. Eu nunca vou crer num Deus do futuro ou do passado, porque Deus sempre vai ser presente aos seus filhos. Não temas, eu estou aqui. Ó pequeno rebanho, não tema. Aleluia. Guarde, irmãos, guarde essa mensagem poderosa que trouxe as visões. Não são só essas, tem muitas outras visões que eles estão destruindo. Não ao irmão Branham, eles estão destruindo a palavra de Deus, e isso um dia será contado. Preste atenção, irmão, não caia em afeto. Tem vezes que o afeto faz assim, bate nas tuas costas, daí tem aquele companheirismo. Mas será que esse afeto, ele está te levando para a palavra de Deus, ou está te levando para longe? Se está levando para longe, tome a palavra de Deus em sua vida.